Dando sequência ao curso de estruturas para instalações rurais, veremos agora o tópico concreto armado. Nesse tópico será visto inicialmente os conceitos, em seguida as propriedades mecânicas e como dimensionar os elementos estruturais em concreto armado. Concreto armado tem a seguinte composição. Ele podemos considerar como um compósito, e por ser compósito, por definição, é um material formado por dois ou mais materiais. No caso do concreto, ele é composto por cimento, água, o agregado miúdo, que é a areia, e o agregado graúdo, que é a brita. A junção do cimento com a água chamamos de pasta. Adicionar areia a essa pasta, vamos ter um material chamado argamassa. E na argamassa, adicionando a brita, tem o concreto. Portanto, como está explicado no fluxograma, concreto é a junção do cimento, da água, areia e da brita. Dentro do concreto, temos duas classificações de concreto: concreto armado e o concreto protendido. No concreto armado, a armadura, ou seja, a ferragem, ela está em situação passiva. Isso nos mostra que, ao montar o seu elemento estrutural, a ferragem, a armadura, ela não está sendo submetida a nenhuma ação. Diferente do concreto protendido, que o protendido já dá a ideia de uma protensão, uma pré-aplicação de uma carga, que provoca uma pré-tensão. E isso ocorre muito em peças de concreto, onde o vão que elas trabalharão são enormes, e mesmo em pontes tem o sistema monta a armadura e nas extremidades faz um arranjo para que se tenha os terminais rosqueados, e aí vai apertando as porcas das extremidades para que provoque uma tração nesse cabo, e daí tem uma tensão trativa. Para isso, geralmente se usa para diminuir a flecha que se tem em grandes vãos. Portanto, em maneira geral, nesse primeiro momento, concreto é um composto que é composto por água, cimento, areia, brita e também a ferragem, a armadura. Então, esse é o concreto. Dentro do concreto são duas condições de concreto. Concreto, um grande grupo armado e o outro grupo de protendido. Nas instalações rurais, basicamente, se usa concreto armado, devido às dimensões das instalações que são usadas no meio rural. Não faz, raro são as situações que possa ser que use concreto protendido, mas aí, basicamente, dentro da grande maioria das instalações rurais, o concreto armado simples já cumpre o papel como um material estrutural, né, para suportar as ações submetidas nessas instalações. Vamos agora comentar algumas funções desses materiais que compõem o concreto, para que possamos entender a
o lazy point. Então, como nós vimos, um dos materiais do concreto é o cimento. Então, o cimento tem a função de aglomerante. Ele tem a função de aglomerar o agregado miúdo e o agregado graúdo. Então, quando entra em contato com a água, ganha capacidade de juntar os agregados, areia e pedra. Então, o cimento, que é um material pulverulento, ao entrar em contato com a água, forma pasta e essa pasta terá um papel de agregar a areia e a pedra, os agregados miúdo e graúdo, respectivamente. Mas para isso tem que ter a água. E isso passa por um processo de reações químicas, né? A água, por sua vez, ela tem a função de hidratar o cimento e desencadeia uma função de aglomerante. O cimento passa a ser agora, esse fluido de cimento e água passa a ser um aglomerante que proporciona também a fluidez do material. A fluidez do material. Essa relação cimento e água tem que ter muito cuidado. Veremos durante as aulas seguintes a importância desse fator água-cimento. Os agregados, areia e a brita, tem o papel de dar volume ao concreto, reduzindo os custos. Ou seja, a brita e a areia entram na composição do concreto para dar volume ao concreto e também não deixa de dar, dependendo dos traços, a resistência, né? A rigidez do material. Também, em alguns casos, é adotado aditivos químicos. Esses aditivos, eles melhoram as características do concreto, como trabalhabilidade, torna o concreto mais impermeável, aceleração e retardamento do endurecimento, que às vezes você quer uma obra mais rápida, você usa um aditivo para acelerar a pega, né? A cura do concreto e várias outras situações. Os mais comuns são os plastificantes, que reduzem a quantidade de água e melhoram a trabalhabilidade do concreto. Ou seja, quando você vai usar um plastificante, você tem que respeitar, fazer um novo critério a nova análise do critério de fator água-cimento, vai reduzir um pouco da água, porque esse produto vai dar fluidez à massa do concreto, à pasta, vamos dizer assim. E essa fluidez também tem um papel de ocupar a maior parte da porosidade existente entre areia e pedra, a brita. Logo, ele diminui a porosidade e pelo fato de diminuir a porosidade, também há um ganho de resistência e torna o concreto como um todo mais impermeável, já que diminui a porosidade. São recursos que hoje são usados em algumas situações, mas na grande maioria das instalações rurais eu creio que não se usa os aditivos, a não ser, né, em casos onde você quer um concreto bastante com impermeabilidade para diminuir o ataque dos gases, principalmente a amônia, porque com um ambiente que seja muito rico em gás de amônia, a amônia ataca a ferragem e isso provoca uma patologia muito séria para o concreto. Então, uma forma de combater, uma das formas de combater é você usar um aditivo, diminuir a porosidade, tornar o concreto mais impermeável e evitar o máximo que puder a infiltração da amônia para não atacar
ferragem. Dessas imagens, veremos aqui, como o próprio título da imagem diz, um raio-x concreto. Nessa imagem aqui, na parte superior, é uma viga biapoiada, né, em dois pilares, tal qual vocês já estão acostumados a essa situação desde do curso de mecânica geral, passando por resistência, né? E em resistência, nós vimos com muito detalhe que numa viga fletida com carregamento tal qual está aqui indicado na figura, a partir do centro de gravidade, né, da linha neutra para baixo, toda essa região nós consideramos uma região de tração. E da linha neutra para o topo é uma região de compressão. Portanto, nós vimos também que nessa região de tração nós admitimos e que toda ação de tração é admitida para a ferragem, para a armadura. Isso porque o concreto é um material classificado lá em Registro dos Materiais como material frágil, não frágil do ponto de vista de ser fraco, é a classificação do material. E por ser frágil, ele resiste muito bem ao esforço de compressão e muito pobre para suportar o esforço de tração. Portanto, nessa região aqui, que está apontada aqui com o ponteiro, essa região aqui se faz com que a ferragem colocada aqui absorva todo o esforço de tração. E na parte superior, a ferragem também tem uma ferragem por uma questão da forma, mas admite que o concreto vai absorver todo o esforço de compressão aqui em cima e auxiliado pela armadura que está aqui em cima. Então, gente, nessa figura vocês têm a carga aplicada no centro. Está mostrando aqui que é uma compressão, então a compressão, como ela diminui o comprimento, como nós já sabemos, então tende a ter uma certa rugosidade. É isso que está mostrando aqui, que essa rugosidade é por diminuir esse tamanho, esse comprimento aqui. E na parte tracionada há um alongamento no comprimento devido a essas fissuras, essa tendência de fissura, né? E aqui nessa figura abaixo, nós temos o que? Temos o concreto, uma viga de concreto, onde tem aqui simbolizada a brita, a areia, agregado graúdo, agregado miúdo, tem a armadura e os estribos, né? É tudo como armadura. Esse quadro aqui é um gel higroscópico, pela água cria-se um gel, e tem também o 3, que são os poros, que muitas das vezes são indesejáveis. Então, quanto mais o seu concreto tiver de poros, mais risco ele terá de ser atacado, de ter a sua ferragem atacada por agentes externos, pela infiltração de água, e daí vai por infiltração de água, de vapor de água, pode ser água líquida, pode ser água em vapor, vai provocar um ataque de oxidação da ferragem, chamamos da ferrugem. E isso, com o passar do tempo, vai diminuir, vai corroer essa ferragem, vai diminuir a seção e tornando o elemento estrutural tendendo a uma instabilidade. Então, quanto menos tiver de poros, ou seja, quanto mais impermeável for o concreto, né, aí melhor é o seu material.
Então, hoje, atualmente, o que se usa para quando vai concretar um elemento estrutural de concreto, usa-se uns vibradores, um motor com uma ponta vibratória, onde ele vibra e essa vibração faz com que todos esses pontos aqui, pretos, que são os poros, essas bolhas possam ir para a superfície e ser expulsa. Então, melhora imensamente a qualidade do concreto. Logo, esse raio-x nos dá uma ideia, né, de uma viga, que a viga a viga dá sustentação a uma laje, né, sobre ela, e conecta esse sistema estrutural aos pilares, e os pilares vai transmitindo até a fundação. Portanto, o raio-x do concreto é esse aqui que foi exposto. Começamos pelas vantagens. Primeiro, a economia. Isso é um pouco discutível, dependendo de onde você esteja, né? Qual é a região que você esteja fazendo a sua instalação rural. Se você estiver numa região, no Pará ou no Maranhão, na Amazônia, né, como todo, há de convir que talvez seja mais econômico usar as madeiras disponíveis lá do que o concreto. Então esse é um ponto que, dependendo de onde você estiver, a economia. Uma outra vantagem que eu acho que é interessante é a alta resistência aos esforços solicitantes. Então, o concreto pode ser confeccionado para adequar ao esforço que será solicitado do elemento estrutural. Então, dependendo do esforço, você dimensiona o seu concreto para atingir aquele nível de resistência. Isso é uma vantagem. Outra, a durabilidade. A durabilidade também, do meu ponto de vista, é um pouco discutível. Para ter durabilidade, precisa ser primeiramente bem confeccionado, né, durante a obra, e posteriormente ter manutenção. Aí todo o material precisa ter manutenção, que infelizmente a maioria das vezes são desprezados. Mas a durabilidade usa-se a questão se tiver um concreto que for vibrado, né, expulsar as bolhas de ar, os grandes poros não existam, o fator água-cimento adequado, cimento adequado, então você vai tendo uma boa qualidade de material que lhe proporcionará uma boa durabilidade. O 4, a adaptação a qualquer tipo de forma. Esse é uma das grandes vantagens do concreto. Ele se adequa a qualquer forma geométrica. Isso foi uma evolução nas construções, porque o concreto, você molda o concreto em obra em função da geometria que o arquiteto define. Então, daí você faz as formas e daí faz a concretagem, ele dá, no fim ele tem a forma geométrica almejada, né, desejada, e terá o papel estrutural também a ser desempenhado. Resistência ao fogo. Nós vimos no item estruturas de madeira, um dos slides que tem uma figura de um incêndio, eu até comentei com vocês, onde tem uma peça metálica deformada devido ao incêndio sobre uma peça de madeira também no mesmo incêndio, onde a peça de madeira estava intacta e o aço deformou. Essa resistência ao fogo pode ser, dependendo da intensidade, vamos dizer assim, porque olha, se for um incêndio e tiver uma alta temperatura, a armação, ou seja, a ferragem do concreto, ela se dilata com a temperatura. E ao se dilatar com a temperatura, ela vai automaticamente ter a fluência e vai inflamar, vai alongar, vai se deformar. Isso provoca uma perda de resistência ao
ao concreto. O que talvez esteja aqui como resistência ao fogo é que ao contrário da madeira, não seja suscetível à queima, à combustão. Bom, se for assim, é uma vantagem. Mas, do ponto de vista de estrutura, é discutível também. Permite a construção de estruturas hiperestáticas. Claro, o que é hiperestaticidade? Hiperestaticidade é quando um elemento estrutural tem mais suporte do que o mínimo da estática. Então, isso provoca algum problema na análise de estruturas. Mas o concreto, ele permite essa possibilidade para fazer uma estrutura hiperestática usando o concreto. E, por último, a facilidade de execução. Não precisa mais aí, todos nós sabemos que o concreto é facilmente executado nas pequenas, médias e grandes obras. O que diferencia na execução do concreto é o nível tecnológico e o nível de conhecimento dos que nele trabalham. Mas, realmente, é uma facilidade enorme de execução. O que muitas vezes essa facilidade provoca um problema, porque principalmente nós que trabalhamos na zona rural e dificilmente se tem uma betoneira, né, um controle mais rígido na execução do concreto, o operário que vai trabalhar preparando o concreto, né, mexendo no concreto, ele por praticidade, para ele botar menos, ter menos esforço físico, ele coloca mais água, deixa o concreto muito fluido. E isso altera o fator água-cimento, que provoca diminuição da resistência. Então, essa facilidade deve ser bem observada na execução da obra. Então, se por acaso vocês forem dimensionar ou estiverem sendo em algum momento fiscal de uma obra ou acompanhando uma obra, ter cuidado com esse fator água-cimento. No concreto, isso é super importante. As desvantagens do material concreto armado é uma massa específica elevada, tem uma massa muito elevada, porque o material excelente para estruturas é aquele que tem alta resistência e baixa massa específica. Aí há de convir, baixa massa específica, material leve. E se tiver alta resistência, agora você tem um baixo preço. Isso, para a gente ter uma ideia, uma fibra de carbono ela tem baixa massa específica, alta resistência. Porém, ela é cara, muito cara. Não dá para utilizar em construção civil, e muito menos para instalações rurais. Então, a desvantagem é ser um material com grande valor de massa específica. A outra desvantagem é na possibilidade de fazer reformas ou mesmo demolições. As peças de concreto elas dão muito trabalho e na reforma tem que ser muito bem analisada o princípio de cada elemento estrutural dentro do conjunto para demolir ou reformar. E na demolição é que é muito duro para demolir um elemento estrutural de concreto. Bom, mesmo que hoje tenha as máquinas, mas em alguma situação não é permitido a máquina entrar por limitações físicas, daí passa a ser uma desvantagem. E a terceira é a necessidade de espaço para armazenamento de formas e ferragens. Essa terceira, para a gente de construções rurais, não é problema, porque nós temos área em abundância nas instalações rurais, nas fazendas ou na periferia das cidades rurais, chamar assim, aquelas cidades que vivem basicamente da exploração agrícola. Mas nas grandes cidades, esse é um problema, porque você tem que fazer uma grande quantidade de formas e armazenar isso é um problema. Mas para a gente da área de construções rurais, isso não é problema, já que nós temos área em abundância. A fotografia é recomendada, né? Tem
A primeira aqui, as três primeiras são uma literatura, vamos dizer, básica, né? Que é Projeto e Execução de Estrutura de Concreto Armado, né? Do autor Graziano. É um livro, podemos dizer, até clássico para o estudo de concreto, para quem está estudando concreto. O outro é o cálculo de detalhamento de estruturas usuais no concreto armado. O autor é o Carvalho Filho, né? Então, e o terceiro é o Concreto Armado Eu Te Amo. Eu tenho esse livro, é um bom também, um bom livro, dá para acompanhar todo esse. E aí, como literatura complementar, tem essas aqui, para que você possa acompanhar e estudar um pouco o assunto de concreto armado.